Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do Acerte Concursos, o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. Vamos que vamos! Gente, a aula de hoje, resolução estratégica da questão de número 31. Lembrando que o nosso grande objetivo aqui é que você amplie a sua forma de resolver questões, amplie a sua performance. Toda vez que a gente faz algo, toda vez que a gente executa uma atividade dentro de um padrão, o nosso cérebro, ele capta aquela informação e coloca no piloto automático. Então, não é à toa que eu estou escolhendo resolver essas questões todo santo dia com você. É para que você crie o hábito de resolver questões. É para que você consiga ter, saber como fazer, saber como resolver, saber como ser eficiente nesta jornada. Fechado? E como é que você consegue construir esse processo? Muito simples. A construção desse processo, ela precisa ser feita a partir de padrões. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos seguir um padrão de resolução, já resolvendo a próxima questão, que é a questão de número 31. Então, vamos lá no nosso padrão. Então, método AV4.4, nós estamos diante do projeto de resolução estratégica de questões. Então, você já sabe que todo santo dia, ao meio-dia, nós temos uma questão nova no YouTube, uma questão nova no Spotify. Então, se você ainda não segue o canal do professor Alan Vinícius no YouTube, vamos lá, nesse momento, para um pouquinho esse momento, coloque em seguir o canal, ativa as notificações e curte o vídeo, tá certo? Curte a aula. Lembre-se que o mundo é de quem age. Naturalmente, podem surgir dúvidas ao longo da resolução da questão. Então, eu vou deixar já aqui o WhatsApp disponível, tá? Para dúvidas, 7199381 1035, tá certo? Inclusive, você pode mandar mensagem dizendo que é meu aluno, minha aluna, nas redes sociais, para que minha equipe possa mandar para você todo o acervo de redes sociais que estão disponíveis, tá certo? Fechado? Massa! Então, se você quer ter acesso, inclusive, a mais questões, manda mensagem no WhatsApp que eu vou lhe direcionar no tocante às ferramentas que nós temos. Fechou? Bacana, professor. Massa. Então, vamos resolver a questão de número 31. Vamos visualizar a questão que nos espera. Vamos lá, vamos ver o que é que vem por aí nessa questão 31. Olha só, olha só, olha só. Quando eu penso na questão de número 31, ela é uma questão que envolve os direitos da nacionalidade. Então, é fundamental que você visualize a maneira de abordagem. Olha só. Caio, filho de diplomata brasileiro que atua na Dinamarca, sendo o respectivo nacional. Olha, Caio, filho de brasileiro que atua na Dinamarca, sendo o nascimento quando estava a serviço da República Federativa do Brasil, ou seja, sendo o nascimento de Caio quando especificamente o seu pai estava a serviço, eu vou colocar aqui para ficar mais claro, quando o seu pai, que é o diplomata, estava, vamos lá, Caio, filho de diplomata brasileiro que atua na Dinamarca, ah, nasceu, né, em solo dinamarquês, quando o seu pai, então vamos lá, Caio, nasceu, vamos colocar aqui para ficar mais claro, senão vão querer anular a questão, né? Então, Caio nasceu em solo dinamarquês. Em solo dinamarquês, quando seu pai estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então, pode-se afirmar, olha só, pode-se afirmar, vamos lá, que Caio será
considerado brasileiro nato se vier a residir. É verdade isso? É isso que você vai precisar saber. Será considerado brasileiro nato se vier a residir no Brasil ou se for registrado em repartição brasileira competente. Então, será considerado brasileiro nato apenas se vier a residir na República Federativa do Brasil ou se for registrado em repartição brasileira competente. O que é importante você enxergar aqui? Que nós precisamos criar uma linha especificamente relacionada a um padrão de resolução. É fundamental a criação deste padrão. E quando você cria este padrão de resolução, fica mais fácil o entendimento. Então, Caio, vamos ler de novo? Caio, filho de diplomata brasileiro que atua na Dinamarca, nasceu em solo dinamarquês quando seu pai estava a serviço da República Federativa do Brasil. Pode-se afirmar que Caio será considerado brasileiro nato apenas se vier a residir no Brasil ou se for registrado em repartição brasileira competente, especificamente no exterior. Ficou melhor, né? Olha só, gente. O que a gente precisa visualizar aqui? Nós precisamos visualizar a existência mais uma vez, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, é isso aí, faz junto com você. Por isso que é bacana você ver que eu crio a questão mesmo, não pega em qualquer lugar, não. Eu crio a questão. Então, olha só. Então, a disciplina é direito constitucional. Show de bola, professor. Disciplina direito constitucional. Dentro do cenário da disciplina de Direito Constitucional, a gente está falando em direitos da nacionalidade. Show de bola, direitos da nacionalidade. E o subtema que a gente está tratando é justamente a identificação, é a caracterização na condição de brasileiros natos. Então, eu posso chamar tanto o subtema de brasileiros natos como de nacionalidade originária, porque eu estou falando aqui da nacionalidade brasileira. Show de bola, professor, entendido, massa. Fez isso, naturalmente você vai precisar entender a questão. Caio, filho de diplomata brasileiro que atua na Dinamarca, nasceu em solo dinamarquês. A pergunta é: alguém que nasce fora do Brasil pode ser brasileiro nato? A resposta é sim. Então, os nascidos, vamos lá, brasileiros natos, podem ser nascidos no estrangeiro? Podem. Então, se for brasileiros natos, pode ser ius solis, o que é isso? Nascidos na República Federativa do Brasil. Não é o caso da questão. Foi o caso de duas questões aí para trás, tá certo? Como eu posso ter o ius sanguinis? Então, ius solis tem a ver com o local de nascimento, que no caso que me interessa é nascer no Brasil. Não é o caso. Só que eu posso ter o ius sanguinis ou o ius sanguinis. O ius sanguinis ou o ius sanguinis é nascido onde, professor? É nascido no estrangeiro. Então, toda vez que aparecer ius sanguinis, na sua cabeça tem que estar, ó, para ser brasileiro, nascido, são os nascidos no estrangeiro, sendo filho ou filha de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Essa é a condição. Filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Isso atende ao que está especificamente descrito na questão, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Porque, olha só, filho de diplomata brasileiro. Então, o pai de Caio, ele é brasileiro. Perfeito. Só que aí eu tenho situações diferentes.
de quando o indivíduo está lá fora, ou seja, está no exterior por motivos particulares, ou está no exterior por uma razão que é uma razão funcional. Então, vamos lá. Pode ser, então, o pai, ou seja, um deles, sempre um deles, tá? Não precisa dos dois. Por que que não precisa dos dois? Filho de pai brasileiro, ó, olha a caneta brega. Vou até chamar a atenção aqui, ó, ó, ou de mãe brasileira, não precisa ser os dois, é um ou outro. Esse um, ele pode estar lá fora. Então, qual é a razão? Então, razão 01 pode estar lá fora por motivos particulares. É a primeira possibilidade. Por exemplo, fazendo um intercâmbio. Por exemplo, trabalhando para uma empresa privada. Então, está lá fora, ou seja, está no exterior, por motivos o quê? Particulares. É a primeira possibilidade. Está no exterior por motivos particulares. É o caso da questão? Não, porque ó, ele está a serviço da República Federativa do Brasil. Se está a serviço, não está pela razão um, está pela razão 2. Razão 2 é por motivo funcional. Motivo funcional significa o quê? Está a serviço, caneta brega no cérebro. Então, a razão 2, que é o motivo funcional, caneta brega, significa o quê? Que está a serviço da República Federativa do Brasil. Então, isso é importante. Ou seja, o pai ou a mãe, que é brasileiro, se for o pai, ou brasileira, se for a mãe, está, porque basta um, então por isso que eu não vou colocar no plural, está a serviço da RFB. O que é RFB? Está a serviço da República Federativa do Brasil. Então, este é o ponto. Precisa ter pelo menos um a serviço. Massa, é o caso da questão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, aqui, quando for por uma razão funcional, então, quando for por razão funcional, a fixação da nacionalidade brasileira nata independe de registro em repartição brasileira competente no exterior, ou de registro, ou perdão, ou de residência no Brasil. Independe. Ou seja, pela condição, ou seja, por um indivíduo ser filho de um brasileiro que está a serviço, esta condição já gera o cenário da aquisição, ou melhor, da fixação da nacionalidade brasileira. Então, qual é o erro da questão? Caio, ele é filho de diplomata. Opa, como ele é filho de diplomata, e o pai estava a serviço da República, pode saber, mas que Caio será considerado brasileiro nato? O problema está aqui, ó. Apenas se vier a residir ou se for registrado, não. Porque, ó, independe, ó, independe de registro em repartição brasileira competente no exterior, né? Ou de residência no Brasil. Independe, independe. Então, o gabarito, ó, gabarito da questão 31 é um gabarito errado. Gabarito errado.
E por que que o gabarito está errado? Porque eu coloquei como exigência, porque eu botei apenas se vier a residir, ou se for registrado em repartição brasileira competente. Então, a questão de número 31 é uma questão errada. É fundamental você entender que note que a base de desenvolvimento da questão foi o padrão de resolução. Ter um padrão de resolução vai permitir que você tenha, ó, uma organização, caneta brega, uma organização estratégica dos estudos. Você só consegue aprovação se você efetivamente organizar os seus estudos. Ah, professor, já organizo a minha maneira. Ótimo, então perfeito, você já organiza. Só que isso precisa ser feito de forma estratégica. Claro que você está adotando a sua estratégia, e isso é fundamental. A estratégia, de fato, ela precisa ser uma estratégia individualizada. Então, quando eu falo desta organização estratégica dos estudos, é fundamental que você tenha, ó, um plano de estudos a seguir. Esse plano de estudos ele precisa ter o quê? Metas e precisa ter metodologia. O que é isso? Fixa a meta do que você precisa fazer, mas essa meta não pode ser fixada de forma aleatória. Você tem que saber o que é que você está fazendo ali. Primeiro você faz a teoria, depois você resolve questões, depois faz revisão. Como é isso? Faz revisão, mais questão. Tem que ter metodologia. Então, se você hoje não consegue fazer isso, se você senta para estudar e tem dificuldade em traçar esse ponto, é fundamental que você busque um acompanhamento profissional e que esse acompanhamento profissional ele também seja um acompanhamento individual de estudos. Ter estas ferramentas vai mudar o jogo a seu favor. Para tanto, eu vou deixar disponível aqui o meu WhatsApp. Esse WhatsApp, você vai dizer assim, ó, vai mandar uma mensagem e dizer, professor, é o 719-9381-1035. Você vai dizer assim, ó, estava visualizando a resolução da questão de número 31, a resolução estratégica da questão, e preciso de ajuda para alcançar a minha aprovação. Preciso do seu acompanhamento. É esse o ponto que você vai me trazer para que efetivamente eu possa te ajudar da melhor forma, tá certo? Então, acompanhamento, está aqui também, aqui na parte de cima, o número 719-9381-1035. Bom, é fundamental ainda que você me acompanhe diariamente nas redes sociais. E por que que eu menciono esse acompanhamento diário nas redes? Por que que é fundamental esse acompanhamento? Ele é fundamental porque com as redes sociais, você vai ter acesso a todo o acervo de ferramentas que eu disponibilizo todo santo dia. Então, todo santo dia você tem um podcast novo no Spotify. Sempre no Spotify, ó, vamos colocar aqui, ó, todos os dias. Então, todos os dias no Spotify, você tem acesso a duas ferramentas. Quais são elas? Às 6 da manhã, nós temos um podcast novo, às 6 e 6 da manhã. E ao meio-dia, nós temos a resolução especificamente estratégica de questões, essa que você está vendo aqui, beleza? No Spotify. Então, se você está no Spotify, segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Se você está no YouTube, se você está no YouTube, diariamente nós temos também um acervo bastante acentuado de materiais. Então, todos os dias, ao meio-dia, tá certo? Você vai encontrar questões novas. Alguns podcasts estão sendo disponibilizados também no YouTube, então siga o canal e ative as notificações. Assim, toda informação nova, todo material novo, você será notificado no YouTube. Agora você tem que ativar as notificações. Durante a semana, nós temos aulas ao vivo, tá? No momento em que eu estou efetivamente resolvendo essa questão, o material
Ou melhor, as aulas ao vivo acontecem às quartas-feiras, às 14h30 e aos sábados, às 9 da manhã. Falei para você agora há pouco do funcionamento do processo de mentoria. A mentoria é um processo diferenciado no qual você vai ter acesso a uma ferramenta individual. Então, se você quer saber como é que funciona a mentoria do professor Alain, você vai mandar mensagem nesse número que eu falei para você agora há pouco. Além disso, nós temos a linha das questões do Telegram. Então, todos os dias no Telegram nós temos materiais novos, então todos os dias. Só que no Telegram são horários diferentes. 5 da manhã, então Telegram, 5 da manhã, 9 da manhã, 13 horas e 18 horas. São questões inéditas todo santo dia, tá? Resolução 7h30. Nós temos resolução ao meio-dia. Nós temos resolução às 16 horas e nós temos resolução às 19 horas. Então, se você ainda não está me acompanhando no Telegram, todo santo dia nós temos materiais novos. Se você especificamente ainda não me acompanha no Instagram, todo santo dia no Instagram, eu posto dicas de aumento de produtividade e de aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Então, é direcionado para você, são pequenas dicas para que você aumente a sua produtividade e a sua performance. Tá certo? Então, segue o Instagram do professor Alain. No caso do Acerte, o Acerte é um curso fundado por mim, eu faço a direção pedagógica do Acerte. Ok? Então, no Instagram do Acerte, você vai encontrar dicas dos especialistas como um todo. Já em relação aos cursos de preparação, nós temos aqui os cursos do Acerte, concursos em 3 modalidades. Online, ao vivo, inclusive nesse momento nós estamos tendo turmas de questões, então questões voltadas para algumas bancas. Então se liga, manda mensagem dizendo assim, ó, qual é o código para você ter acesso ao desconto? Sou aluna ou sou aluno do professor Alain Vinícius nas redes sociais. Então, você vai dizer, acompanha no YouTube ou acompanha no Spotify e quero o meu desconto de aluno especial, de aluno VIP. Se você está nas minhas redes sociais, você já é minha aluna, já é meu aluno. Então, por isso, tem, sim, um desconto diferenciado no Acerte Concursos. Combinado? Fechado? Bacana, manda mensagem para que a gente possa lhe atender da melhor forma. Beleza? É isso aí, galera. Tamo juntos! E amanhã, impreterivelmente ao meio-dia, nós teremos a questão de número 32 do nosso projeto de resolução estratégica de questões. Grande abraço, valeu!